Sabe o que é isso aqui, amiguinho? Isso aqui é o som da felicidade. Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e hoje vamos continuar na história do Celtinha, né? Nosso fantástico Celta da massa, que vai começar a receber os upgrades, né? E por enquanto era só limpeza e ajustes nele, mas agora eu vou começar a fazer os upgrades. E o primeiro upgrade é esta maravilha aqui. Vamos abrir. É aqui meu fantástico estilete, que corta até a ideia errada. E vamos abrir aqui o saco e vamos ver o que tem no saco. Ah, o saco. Vamos lá. Olha só, fazendo um unboxing aqui. Temos aqui a ponteirinha JK com alguma coisa aqui no fundo que eu não consigo pegar. Enfim, temos a ponteirinha, ela já vem com os coxins e já vem com o anel para encaixar. Deixa eu abrir ela aqui. Tem uma bela saída, olha só. Ah, moleque. Uma bela saída. Esses aqui são os coxins, ó, para você prender o escapamento. E esta aqui é a danada com brilhosa. Ah, tá toda lustrosa. Lustrosa com o devido encaixe. Eu vou trocar isso aqui, mas não é só por uma questão de ronco. Supostamente isso aqui deve ter um ronquinho louco. Então, não é só por causa do ronco que eu vou trocar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que tá o escapamento lá, que na verdade é um principal motivo para a gente trocar isso aqui. É claro que eu quis aproveitar e colocar uma ponteirinha esportiva, porque o plano sempre foi ponteira, filtro e mais nada na performance. Então, esse aqui é o primeiro passo. Agora vamos lá no carro que eu vou mostrar para vocês como é que tá lá a ponteira de escapamento. Agora nós estamos aqui atrás do Celtinha, você pode ver o para-choque, não vou mostrar a placa, mas o engate aí, o famoso quebra-canela. E vamos dar uma olhadinha embaixo do Celtinha para ver como é que está o escapamento dele. Aqui está o escapamento, você pode ver, não parece que está tão ruim até aqui. Dá uma olhadinha nisso. Enfim, acho que, não sei vocês, mas eu acho que já é motivo suficiente para se mexer nesse escapamento, você não acha, não? Esse carro aqui só anda no álcool, então deu esse pequeno entrevero aqui. Então não é só uma questão de um ronquinho, de qualquer coisa. Esse aqui é um dos motivos para trocar o negócio. Agora, com a ajuda da minha digníssima patroa, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ligar o carro e a gente vai ouvir o ronco do carro para depois comparar com como é que vai ficar. Vamos lá. Bom, estamos aí com o carro ligado. Agora vamos ao teste. Acelera aí. Mais uma. Mais uma. É isso aí. Agora a gente já tem uma noção de como é que é o ronquinho, só que nós vamos comparar depois para ver como é que vai ficar o ronco do carro. I told you I'm disgusted by your face. I won't come back, not even if you chase me. I said we're over, don't you ever bother. Said that you ain't even worth a dollar. But swear if you call me, I won't resist you. I want to say no, but wanna see you. Eu agora tô aqui embaixo do Corsa. Do Corsa não, do Celta. E aqui é o buraco que eu mostrei. E aqui, ó, na curva, eu achei outro buraco, olha só. Tentar colocar aqui, ó. Olha só. Só que esse não é o maior problema. O meu maior problema é o seguinte. O escapamento tá aqui. A ponteira que eu comprei tá aqui. Ela é de encaixe. Vocês estão vendo algum lugar aqui para o encaixe? Pois é, então eu tenho dois problemas. E outra, mesmo que fosse encaixar, essa ponta da ponteira, ela vai
depois desse buraco. Então quer dizer... Aí eu tô dando uma olhada aqui no embaixo do carro agora pra ver como é que vai o escapamento. Tem um problema também, que o escapamento tá um pouco solto. Deixa eu ver se eu consigo balançar ele. Ó, ele não tá tão firme quanto eu gostaria. E eu também aproveitei e descobri que o engate tá um pouquinho frouxo também. Então tem bastante coisa pra arrumar aqui. Mas no momento eu preciso tentar descobrir o que eu vou fazer com esse escapamento. Daqui a pouco eu conto pra vocês. Eu precisei erguer também, já tinha erguido a traseira do carro e colocado nas rampas, mas eu ergui também o carro, eu coloquei a frente, coloquei no cavalete, para eu poder entrar embaixo e olhar. Aí eu vi que o escapamento, ele tá, além de ele estar com problema de um buraco lá, ele tá meio frouxo. Fui olhar, esses aqui ó, são os coxins do meio do escapamento intermediário. Pode ver que eles não estão na melhor forma da vida deles, né? Então, esses coxins não estão muito legais. Então eu soltei, agora eu vou soltar lá embaixo os coxins de trás para o escapamento descer um pouco para eu olhar melhor. Eu soltei aqui a parte de trás do escapamento. Olha só. Olha como estava. Espera aí. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Olha como estava. Tá muito podre ali. Tem um buraco ali. Provavelmente eu vou ter que soltar o escapamento lá na frente. E aí depois tentar descobrir o que mais eu vou fazer aqui. Mas já vi que a adaptação dessa ponteira vai me sair um pouco mais complicada do que eu esperava. Eu tô na frente do carro agora aqui. Deixa eu descer aqui e mostrar pra vocês. Olha só. Aqui ó. É a parte da frente do carro, embaixo do Celta. E eu soltei os 3 parafusos aqui do coletor, olha só, coletor, tirei o fio, despluguei o fio da sonda lambda, afastar um pouco, vocês terem uma noção melhor, ó. Soltei o fio da sonda lambda, soltei os 3 parafusos, soltei o protetor de cárter, ó, tá pendurado, deixei um parafuso só para facilitar na hora de pôr de volta. Soltei o protetor de cárter. E agora, o escapamento tá solto, daqui até lá no final. Agora eu preciso descobrir como é que faz para puxar ele para fora do carro. Vou tentar descobrir isso agora. Eu tô de volta aqui embaixo do carro, atrás. Tá aqui a ponteira. E eu tava tentando decidir como é que eu ia fazer para tirar o escapamento. Aqui, ó. Lá da frente até aqui ele é uma coisa só. E imagino que passar ele aqui por cima da barra aqui da suspensão traseira não seria muito fácil, porque ó, essa peça é muito grande e ali na frente o intermediário é muito grande também, e imagino que não dê posição. Aí eu tava aqui batendo cabeça até que eu me toquei que é o seguinte: essa ponteira que tá aqui embaixo, que eu vou colocar, esportiva, ela é de encaixe. Olha só, ela é de encaixe. Então eu não preciso tirar isso inteiro. Eu vou pegar a esmerilhadeira, vou fazer um corte aqui, ó, vou tirar. Aí depois vou fazer a solda ali, acertar tudo. E aí depois eu venho, coloco no lugar e venho com isso aqui e tiro as medidas. E é isso aí. Com isso eu já vou colocar o escapamento no lugar. Eu vou conseguir, aliás, tirar o escapamento. Esse aqui precisa tirar ele, acredite ou não, precisa tirar tudo isso aqui só para fazer a solda ali, ó. Não vou fazer a solda aqui embaixo do carro, acho muito complicado. E eu acho que eu não ia fazer um bom serviço. Já tá solto lá na frente, como vocês viram. Então agora vou proceder aqui no trabalho. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself. Eu terminei de tirar a ponteira aqui do escapamento. Olha o estado do silencioso. Não admira que não tivesse lá isolando muito barulho, né? Então, agora lá embaixo, deixa eu ir aqui, eu vou mostrar. Olha só. Aqui embaixo do carro, ó, tá cortado ali. Eu já posso baixar, mas por quê? Eu tenho que arrumar aquele buraco ali, ó. E aí depois a gente tem que começar a tirar medidas para fazer a ponteira nova
caber. Mas nesse momento o importante é eu tirar ali e soldar aquele buraco ali, ó. Tá vendo? Olha o buraco que tem ali. Esse aqui é o conjunto completo do escapamento. Isso é, claro, sem a ponteira que eu cortei. Com a ponteira é um pouco mais para frente, mas esse é o conjunto completo do escapamento do Celta, ó. O intermediário aqui. E ele vai até aqui na ponta onde cola no coletor. O que eu vou fazer agora? Como eu tenho que soldar, vou ter que mexer, e tô vendo essa é uma peça só, eu vou tirar a sonda lambda, que eu deixei até agora, para evitar cometer algum acidente e estragar ela. Então, tirar, deixar a sonda lambda guardada, dar uma limpada nela e deixar ela aí de canto. Enquanto isso, cada um faz sua parte. Eu tô aqui desmontando o escapamento e a Mariana tá ali, arregaçando no celular e no sargadinho. Então, vamos continuar seguindo o serviço aqui. Agora eu já trouxe o escapamento aqui, prendi ele na morsa aqui, ó, para poder trabalhar. Bom, qual que é a ideia aqui? A gente precisa tirar este podre aqui, ó, que tá enorme. Tem um podrinho aqui, ó, também, que eu quero tirar. O resto do escapamento tá aceitável. E aqui, ó, no intermediário, ó, precisa arrumar isso aqui, ó. Porque o que acontece? Isso aqui é a parte de baixo, ela raspava no asfalto. Porque os coxins não estavam bons. Se os coxins estivessem bons, não rasparia. Então, o trabalho é esse. Do resto do escapamento, aparentemente está normal. Não vi nada que merecesse muito trabalho. Eu vou dar uma escovada em alguns pontos para garantir que não tem nada para fazer, mas basicamente é isso aí. Então, o primeiro trabalho é aqui. Eu já cortei o que precisava cortar aqui no escapamento, ó. E já dei uma lixa, passei uma lixa. Lixa não, né? Passei uma escova de aço aqui da esmerilhadeira em volta. Agora eu tenho que começar, eu peguei essa lata aqui, ó. Isso aqui é uma lata de motor de Fusca, que é uma lata grossa, boa. Vou pegar essa lata agora e começar a moldar as peças. Tem mais uma pecinha, um pedaço lá atrás que vai precisar também de uma soldinha. Mas o momento importante é fazer isso aqui. Passado um tempinho aqui, eu liguei minha máquina de solda. Tô com o escapamento aqui e já comecei a soldar, ó. Comecei a soldar. Não é a solda mais linda do mundo, mas por enquanto eu tô começando. Vou soldar, passo esmerilhadeira, dar uma acertadinha. Com um pouco de sorte a gente vai conseguir um bom trabalho no final. Algum tempo depois, eu já soldei aqui. Ainda não terminei de dar acabamento, tem que passar a esmerilhadeira, ver se não tem buraco, mas está soldado. E agora, eu tô soldando aqui, ó, intermediário, olha só. Tem uma chapa aqui, eu vou soldar ela. Ó, eu dei 2 pontos aqui para prender no lugar e agora eu vou sair soldando. Hoje é o dia seguinte, eu fiquei até ontem à noite mexendo no escapamento. Tá aqui, ó, o escapamento do Celtinha, já remendado. Não ficou a coisa mais linda do mundo, não. Aqui até que ficou bom, a solda. Mas no resto não ficou a coisa mais linda do mundo, não, mas vai servir. Aqui também, ainda tá sujo, eu não limpei ainda, não preparei, mas ó, tá soldado. Agora fazer uma limpeza, deixar tudo certinho. E aqui eu já vou passar uma tinta de alta temperatura e eu posso prosseguir para a próxima etapa, que é começar a medir para fazer a ponteira caber.
Eu agora já pintei o intermediário aqui e pintei a ponta do cano aqui com tinta prata de alta temperatura. Olha só. Com isso, a gente já vai garantir alguma preservação. Eu não vou pintar inteiro, porque não faz muito sentido. Esquenta demais essa ponta aqui, ó, perto do coletor. Então a tinta de alta temperatura não ia durar, mas acho que aqui ela vai. Então agora que essa parte aqui já tá legalzinha, eu preciso começar a medir para colocar a ponteira esportiva. Ó, agora eu tô aqui na concessionária, eu vim ver um coxinho. Vamos ver onde dá pra comprar. Boa tarde. Por favor, onde é a parte de peças? Tá ótimo, muito obrigado. Adivinha, seu esperto aqui, não entrou na concessionária errada. Entrei na concessionária Volkswagen para procurar peça de Chevrolet. Ai, minha cara. Agora sim, estamos na concessionária certa. Tô na concessionária Chevrolet, que por sinal era do lado. Eu vejo o preço desses carros, faz me sentir tão pobre. Vamos lá. Infelizmente, como eu esperava, eu admito que eu esperava isso, aqui na concessionária eles não têm para pronta entrega. Então, ia demorar 15 dias para chegar, não dá para ficar 15 dias com o carro com o escapamento desmontado. Então, agora, ir para autopeça normal, pegar um coxinho normal, né? Eu adoraria pegar o original, mas vamos que vamos. Bom, agora como não tinha na concessionária, eu vim peguei na autopeças mesmo. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui, né? Bom, eu tô de volta aqui em casa e tá aqui os coxinhos, ó. Aqui, ó, 2 coxinhos novos para resolver meu problema. Esse aqui é o antigo, ó. E a única diferença é que assim, esse aqui, é claro que ele já tá meio laceado, né? Então aí, ó, saiu bem baratinho. Pô, na concessionária tava 30 cada um. Esses 2 aqui, mais um óleo em spray, eu paguei 22. Então dá muita diferença, né? A gente quer fazer o trampo certinho, mas com peça original, mas às vezes é difícil. Ainda mais Celta, que você encontra a peça em qualquer lugar. Aqui tá pronto, agora tem que começar a medir a ponteira. Agora aqui na bancada, eu tô com a ponteira esportiva e tô com o escapamento. Qual que é o problema? Aqui, ó, a ponteira e o escapamento, eles têm praticamente o mesmo diâmetro. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu estou estudando aqui umas possibilidades para fazer os dois servirem. Aí a hora que eu conseguir fazer, eu já tenho um plano, que eu tava pensando nisso desde ontem. Mas assim que eu vou testar meu plano aqui, eu mostro para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a solução que eu arrumei. Olha só. Eu dei um corte aqui embaixo e um aqui reto. Aí eu dei uma amassadinha para um passar para baixo, um lado passar para baixo do outro. E com isto ficou menor o diâmetro. Deixa eu filmar aqui, ó. Aí, ó. E a ponteira encaixa. Qual que é o truque agora? Medir lá no carro, estando tudo certo, eu soldo aqui, acerto na esmerilhadeira e estamos com o escapamento que encaixa. Agora, vamos aqui para baixo do carro aqui atrás. Olha só. Eu encaixei o escapamento do lugar, ele não tá parafusado, não tá com coxinho no meio, tanto que você pode ver que ele tá com macaco ali, ó, nem nada. Mas ele tá no lugar. E para quê? Para verificar se essa parte aqui, ó, dava bom. E deu, ó. Tá vendo? Essas partes estão batendo, ó. Que era o que me interessava. O escapamento tá no lugar, o coxinho, ó. Tá no lugar, tá encaixado. Não tá com aquele encaixe lindo, maravilhoso, mas tá no lugar. Já ajuda, já é o suficiente. Então agora, eu vou tirar o escapamento, tem que tirar ele. E soldar essa parte aqui, ó. Soldar e dar uma polidinha nessa parte aqui. E eu acho que já vai dar bom pro resto. Esperemos que sim, né? Passado um tempo, eu já fiz a solda aqui na ponta. Terminei de soldar a ponta aqui. Agora passei tinta, eu tô esperando a tinta de alta temperatura secar, ela seca rápido. Assim que
Se estiver tudo pronto, eu vou colocar no lugar em definitivo. Agora a gente está aqui atrás do carro. Vamos lá para baixo. Olha só como é que tá a situação. O silencioso está aqui. Aqui está o escapamento, ele já está na posição. Agora o que eu vou fazer? Ó, ele já passou por cima do eixo. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho que pregar, colocar ali no meio os coxins. Ele tem 2 coxins. Encaixando os 2 coxins do meio, ele já fica equilibrado para mexer nas 2 pontas. É só um pouquinho chato que tem que segurar o escapamento e colocar, mas eu acho que vai dar bom. Ó, eu tô aqui embaixo do carro agora. Se vocês observarem bem, vocês vão ver, ó. Não tá a melhor visão do mundo, mas ó, esses são os coxins de borracha, ó. Eles já estão encaixados. Só falta tem umas travinhas que vão na ponta aqui desses encaixes do escapamento. Falta colocar elas, mas só vou colocar depois que eu prender lá na frente. Olha lá, ó, tá vendo a ponta do escapamento? Tem que apertar ela de volta no lugar. Com isso aqui no lugar, eu prendo a travinha de novo e aí a gente vai cuidar só da ponteira. Agora eu tô aqui na frente do carro, embaixo. Aqui, ó, você pode ver ó, o cárter do motor e aqui o escapamento, ó. Eu coloquei ele. Coloquei os 3 parafusos, tem um aqui, um lá atrás. Coloquei a junta dele e apertei. Tá prontinho. A única coisa que falta aqui, ó, nesse lugar aqui que você pode ver, tem que colocar a sonda lambda, que ela vai ali e vai plugada aqui, ó, nesse plug. Depois de colocar a sonda lambda, essa parte da frente tá pronta. Aí que eu vou fazer agora, vou colocar a sonda lambda de volta, aí depois eu vou lá pro meio do carro, vou colocar as 2 travas que faltam, e aí o trabalho fica todo lá no fundo com a ponteira. Bom, após muito trabalho, chegamos ao final. Ali tá a ponta do cano. E aqui tá a ponteira. Agora eu vou tentar juntar as 2. Infelizmente eu não vou poder filmar, porque não dá pra filmar e encaixar isso aqui ao mesmo tempo. Me desejem sorte. Agora, ó, já tá tudo instalado aqui. Já coloquei ó, a abraçadeira. Aqui o escapamento está instalado, está com tudo no lugar. Agora só resta uma coisa a fazer, né? Vamos ligar para ver como fica. Mais uma. Mais uma. É isso aí. Precioso, né? Bastante. Agora eu tô aqui no carro com a Mariana e a gente tá saindo para testar o escapamento e o radiador. Esse vídeo aqui é do escapamento, mas tem um outro que eu não fiz vídeo, que eu troquei o radiador do carro, do Celta. Aqui não, o Celta tá rodando no álcool, então ele tá frio agora, não tá dando pra... Valeu, amigo. Foi. O alarme de novo. Tá, foi o alarme do carro. Agora nós estamos dando um passeio aqui pelo bairro para ver se vai dar bom. Não é não, mano? É. Você tá de cinto? Só. Que bom. Então, vamos embora. Agora tá batendo um ventinho aqui. Essa passinha é passinha. Tá sentindo um ventinho? Sim. Impressionado como tá silencioso o escapamento. Antes estava mais barulhento. Nossa. Não, antes estava muito mais barulhento. E antes era original, só que tudo bem. Era original, mais buracado que um queijo suíço, né? Mas era... Ó, lembre-se, mantém sua conduta boa aí que a gente tá gravando, tá filmando, tudo tá sendo filmado. Isso é verdade. Não sei se você lembra disso. E faz um tempo que eu não vou lá no terreno, né? Uau, a moeda ficou linda no sol. Meu, muito silencioso. É. Bem mais silencioso que eu gostaria, pra ser sincero. Cara, o carro tá muito silencioso. Isso é verdade. Isso porque esse é escape esportivo, hein? Deveria fazer mais barulho que o outro. Deveria. Primeira vez que eu boto uma ponteira esportiva,
E ela fica mais silenciosa que a original. A primeira que você coloca esportiva? Não, primeiro que eu coloco uma ponteira esportiva e a ponteira fica mais silenciosa que a original. Caramba, Eita. Então você já Tá comprou muito- legal esportivo? tá muito silencioso, né? Mariana Veloz. Eu sei que você disse pro Velozes e Furiosos lá na sua mesa de jogos. Veloz e Furiosos. Eu falei Velozes, minha tia, e Furiosos, minha mãe. Você vai dar. Sua tia não é Veloz. Velozes e gastar dinheiro. Sua tia não é Veloz, mas sua tia não é Veloz, mas sua mãe é Furiosa. Olha só, Mariana. Uma Dodge Ram ali, o tamanho do negócio. Meu senhor, que tamanho. E eu sou a menor da casa. Eu sou a menor da Ó, casa. escuta. Nossa senhora. Não tem quase nada de barulho. Não, mas é bonitinho o rom. Não é alto. É. É bem mais baixo do que eu esperava, mas é bonitinho o rom. Eu pensei que ia ser bem alto. Olha o Papai Noel sentado na varanda ali. Ah, é? Oi, sou o Papai Noel. Opa, tô sentindo cheiro de tinta de escapamento, a tinta que eu passei no escapamento. Tinta de alta temperatura, quando você esquenta ela tem um cheiro. Ó, Mariana, é o seguinte, a gente vai até a sua... Escala. passar ali na frente da sua escola. Se a gente for lá e voltar e não der nenhuma zica, Aí, carro está aprovado? já dá pra dar rolê. Desculpa, eu arrotei. Meu Deus do céu, por que também foi caída? É porque as árvores caem às vezes. Ai. A gente tá chegando aqui em casa, né? Eu e a Mariana. É. Bom, não ouvi nenhum, o escapamento não caiu, não ouvi escapamento caindo. O carro também não ferveu, então o radiador deve ter dado certo. Então eu vou encerrar o vídeo por hoje. Se você gostou, não esquece de dar um like aí pra E se inscrever. fortalecer o canal. Se você quiser se inscrever, eu vou agradecer muito. Um grande obrigado para todo mundo que assistiu e fui! Será que o vídeo ficou bom? So the dark side I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you.